Opa, calma, tem uns apressados aí, ó. A partir de agora, coloquem um nome, número, nome e série na chamada. Teve uns dois apressadinhos que colocou antes da lista. Repete aí para mim, por favor. Para que na hora que eu for conferir, na hora de computar a presença de vocês, fica mais fácil a partir da lista. Assim que todos colocarem o nome, eu encerro a lista de chamada e, se caso alguém entrar depois, precisa me dar um toque. Porque o que acontece? Quando vocês começam a interagir através do chat, aí às vezes perde-se um nome. Na hora que eu vou colocar a presença para mandar para a direção, aí tem vezes que os colegas de vocês mandam: professor, eu participei da live. Você tem que entrar novamente, ficar procurando o nome, aí tá lá, 800 mensagens, no meio dessas 800 mensagens aparece um nome lá perdido. Então, eu peço para vocês, que vocês coloquem o nome sempre depois que eu escrever lista de chamada. Ok? Aqueles que caírem eventualmente, aí só me dá um toque para não correr o risco. Se eu perceber que no final da live nós começamos com 47, aí estou com 30, aí eu quero saber o que aconteceu com os 17 no meio do percurso. Mas, caso contrário, não se preocupem. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Olha, já estou dando boa noite para vocês, professor também. Boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia e boa noite. Depende do horário daqueles que vão assistir a live posteriormente. Agora nós estamos iniciando o segundo bimestre. Vocês já receberam, acredito que a maioria de vocês já receberam algumas ligações. Os pais receberam as notas e aqueles que estão com 3 notas vermelhas ou mais estão sendo convocados na escola para que o pai assine um documento de ciência do número de faltas e notas vermelhas de vocês. Então, no decorrer dessa semana, pode ser que na semana que vem, quem não foi chamado ainda será chamado para conversarmos sobre isso. Eu já conversei com aqueles que são meus tutorados, segundo C, só 2 alunos que eu não consegui contato ainda, mas estou tentando contato com eles para conversarmos sobre o que está acontecendo. A gente sabe que N motivos faz com que vocês tenham nota vermelha. O que me preocupa é aquele que tem acesso, que tem internet, e mesmo assim não está respondendo, por timidez, por qualquer motivo aparente, não está realizando essa atividade. Professor não é mágico, mas é assalariado e trabalha para isso. Quando você tiver dúvida, consulte. Quando você estiver em dúvida, pergunte. Nós vamos iniciar essa aula. A minha aula eu vou dividir em 2 fases. E nessa primeira aula eu vou fazer a correção, aquele feedback das questões dissertativas. Aqueles que responderam as questões, quando eu fiz a correção, enviei um e-mail com o feedback. Quais questões acertaram e qual questão errou. Qual foi minha preocupação com os segundos anos? Muitos de vocês tiveram nota vermelha comigo. E outros tiveram nota baixa. Só que quando você vai ver, é aluno que está participando de todas as atividades. Mas eu não sei qual critério que vocês estão usando, que nas questões dissertativas, a maioria, gente, olha, eu não vou ser delicado, mas eu vou dizer 90% daqueles que responderam as 2 questões dissertativas responderam de acordo com a internet. Pessoal, será que vocês acham que eu não sei a pergunta ou a resposta? Eu sei o que perguntei e eu sei o que está lá na internet. Quando tem uma pergunta aberta, uma pergunta dissertativa, eu quero a resposta de vocês. Se fosse para copiar da internet, eu nem mandava questões, porque todas as minhas questões estão respondidas na aula ou nos slides que vocês recebem depois. Eu expliquei de um jeito, o slide está lá dizendo os conceitos que eu trabalhei na aula,
e vocês correm na internet, Ctrl+C, Ctrl+V, copia, cola e manda a resposta. Quando você vai fazer a correção, talvez vocês digam assim, poxa, mas o professor lê todas? Gente, eu falei para vocês, eu ganho para isso. Eu ganho para ser professor. E eu não estou aqui de brincadeira. Eu não vou dar algo para vocês que eu não expliquei. E eu não vou dar uma nota para um aluno que copiou da internet. Então, o aluno respondeu e vai estar errado na hora da correção. A observação que eu faço nas minhas planilhas, e tem alguns pais que chegaram ontem para conversar comigo, e falaram assim, mas minha filha falou que fez tudo, meu filho falou que fez tudo em história, e ele está com nota vermelha. Quando eu apresento o formulário para o pai, ele compreende o porquê que o filho ficou com nota vermelha. Porque na hora de responder, eu coloco lá, cópia, plágio ou Ctrl+C, Ctrl+V. Depende do humor que eu estou. Tem hora que eu coloco só cópia, tem hora que eu coloco Ctrl+C, Ctrl+V e tem hora que eu coloco plágio. Por quê? Eu não vou dar uma resposta certa que foi pega da internet. Pô, professor, eu não posso pesquisar? Lógico que pode. Você pesquise. Já que a minha aula não foi suficiente para responder, você pode pesquisar, mas formule sua resposta e coloque no formulário. Não vá copiar do jeito que está da internet, porque eu não vou aceitar como certo. Ah, Maria, mas não respondi? Respondeu, mas não respondeu a contento. Então, fique claro, duas formas de vocês ficarem com nota vermelha na maioria da disciplina, mas eu vou falar especificamente da minha. Tranquilo, Giovana. Chegou a tempo. Duas formas de vocês ficarem com nota vermelha na minha disciplina. Não respondendo e respondendo de qualquer forma. Tem alguns que colocaram pontinho na questão. Outros colocaram eu não sei. Outros colocaram interrogação. Meu, se você tivesse feito isso e eu tivesse olhado no WhatsApp e visto que você me perguntou e eu não respondi, eu daria certo. Eu falar, poxa vida, vou pegar a Narimã como exemplo porque ela respondeu. Não é o caso dela. Mas vamos pegar o exemplo lá. A Narimã me mandou uma pergunta e eu não vi. Tinha outras mensagens, eu acabei não vendo, não respondi a Narimã. E aí ela respondeu errado. Eu considero certo. Porque eu falo, olha, ela me perguntou e eu não respondi. Me perdi no meio das conversas e não dei um feedback para ela. Mas se eu ver lá que a Narimã colocou um ponto de interrogação, estou usando a Narimã porque não foi com ela que aconteceu, e ela sabe muito bem disso. Então, a Narimã colocou um ponto de interrogação, mas ela não me perguntou, ela não me questionou. Então, a minha nota para ela não vai ser uma interrogação, vai ser um 0 mesmo, porque eu falo, como é que ela não sabe? Ela tem dúvida e não me perguntou. Então, eu peço para vocês, gente, me pergunte 500 vezes se for necessário. Eu vou mandar um áudio para você, tentando explicar a questão, recomendando uma leitura de um slide específico, porque eu mando um monte de slide. Se vocês verem o meu slide de hoje, tem 50 e poucos slides. Eu não vou passar por todos. Eu vou explicando, e aí, quando você tiver alguma dúvida, recorra aos slides que eu mando lá no grupo da sala, que vai ajudar vocês a responder. É até mais fácil do que pesquisar na internet. Porque pesquisa na internet, as duas primeiras respostas que saem, você vai entender uma coisa, todos os alunos vão pôr a mesma resposta. As pessoas não conseguem nem ter a capacidade de plagiar com um pouco de decência, se é que dá para ser decente plagiando, mas parafrasear, mudar alguma coisa. Não, do jeito que está na internet, está na resposta. Todos que assim fizeram, foi considerado errado. Vamos para a apresentação. Depois, se tiver alguma dúvida, pode questionar no chat ou abrir o microfone, se quiser comentar. No finalzinho da aula, eu vou estar abrindo para vocês. E agora, quando eu começar a apresentar, se tiver algum questionamento, tiver alguma dúvida da sua resposta, vocês podem perguntar que eu tento tirar a dúvida na medida do possível.
Então, hoje nós começamos, como eu falei lá no início. Opa, isso. Só um minutinho que a internet está um pouquinho mais lenta. Está eu, Gilvan e a Lília, ambos estamos em live, aí acaba sobrecarregando um pouquinho aqui na escola. Tema: encontro entre os europeus e as civilizações da África, da Ásia e da América. Eu dividi esse tema, pessoal, para não ficar atropelando, eu dividi em duas partes. Esse tema especificamente eu vou trabalhar na nossa próxima aula. E hoje eu vou focar mais nas grandes navegações. Então, isso aí é assunto que vocês deveriam ter visto, ouviram no 7º ano do ensino fundamental. As grandes navegações, o encontro dos europeus com as outras civilizações. O objetivo dessa aula é que vocês estabeleçam uma relação entre a forma de colonização portuguesa, espanhola e inglesa, identificando suas semelhanças, diferenças e comparar o processo de formação socioeconômica relacionando-os com seus contextos históricos geográficos. Então, quando você vai falar de um contexto, de um fato histórico, a gente tem que sempre levar em conta qual é o contexto histórico, o que é que estava acontecendo naquele período. Essa é uma das grandes diferenças da forma de ensinar a história que eu aprendi e aqui eu tento trabalhar com vocês. Na minha época de estudar história, você tinha que decorar datas, você tinha que decorar nomes de personagem, você tinha que ter... Na época que eu estudei história, e não faz tanto tempo assim, nem 100 anos ainda se passaram, a gente ainda aprendia que o Brasil foi descoberto. Então, eu aprendi lá no meu fundamental que o Brasil foi descoberto. Quando a professora ia perguntar, quando e por quem o Brasil foi descoberto? Aí você tinha que falar, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500... Só faltava perguntar qual foi o pé que o Pedro Álvares Cabral colocou primeiro ao chegar aqui na terra de Santa Cruz, ou depois, posteriormente, Brasil. Você tinha que decorar data, você tinha que decorar esse evento. Eu, particularmente, e hoje, eu acredito que a maioria dos professores de história, nós procuramos trabalhar dentro de contexto. Eu não preciso que vocês decorem todas as datas comemorativas que existem no calendário. Eu preciso que vocês entendam os contextos históricos. Olha, vocês precisam saber. Toda a Idade Média, o mundo tinha... a Europa tinha uma visão de mundo. A América não existia no imaginário dessas pessoas. O mundo era ali, Europa, África e o Oriente. Então, ali era o mundo conhecido. Nós estudamos alguns contextos, que nós vamos chegar daqui a pouco, e aí esses acontecimentos vão descarrear, vão gerar várias outras consequências. Então, é isso que a gente vai trabalhar dentro da história. Eu não preciso que vocês saibam todas as datas. Decora. Decorar, gente... Depois você esquece, depois você não sabe o significado. Eu preciso que vocês entendam todo um contexto histórico para quando vocês forem discutir certos temas como racismo, certos temas como preconceito, vocês vão perceber que existe toda uma narrativa histórica de que isso aconteceu. Olha, houve toda uma construção de uma visão de mundo para nós termos hoje algumas pessoas achando que nós estamos no século XXI e ainda tem pessoas achando que a cor da pele dela o faz mais importante do que outro. Ou outras que acham que a sua religião é superior à religião do outro. Ou que a sua sexualidade o faz melhor ou pior a outro. Então, vocês vão perceber que tudo isso se dá dentro de um contexto histórico. São acontecimentos que vieram acontecendo e foram gerando essas Eita, me sumiu a palavra. Agora, depois eu lembro. Mas vai surgindo esse absurdo dentro do imaginário das pessoas. E aí, quando você vai trabalhar
preconceito, racismo, tal, você precisa entender essa colonização, você precisa entender essas ocupações, invasões que se deram no decorrer do tempo. Na aula anterior, nós trabalhamos a questão dos estados absolutistas. E eu pergunto, discorra sobre o que foi o absolutismo na Europa. Quando eu falo discorra, eu quero que você fale com suas palavras o que foi o absolutismo. Nós já tínhamos explicado isso, nós já tínhamos falado sobre isso. Tem a aula gravada dentro do formulário. E aí, eu esperava uma resposta mais ou menos que contivesse esse argumento, que tivesse esse conceito. É desse jeito que tinha que estar respondido, Ari? Lógico que não. Vocês, quando eu for ler a resposta, quando a gente fala assim, ó, discorra, cada pessoa absorveu de uma forma. Mas tem os conceitos básicos. Então, o absolutismo foi uma política de centralização do poder na mão do monarca. A maioria das pessoas colocaram isso, mas colocaram do jeitinho que estava na internet. Eu copiei a resposta, joguei no Google e recebo a resposta igualzinha, sem mudar um ponto ou uma vírgula. A Europa, a partir do século XVI, passou por transformações econômicas e políticas que deu origem à formação dos estados modernos. Diante disso, os reis das nações europeias vivenciaram um momento de grande poderio, uma vez que a Igreja Católica estava em crise. Olha lá, preste atenção. O que vai gerar tudo isso? Renascimento, reforma protestante. Aí alguns colocaram lá na hora de responder uma aliança entre o rei e a igreja. Não, a burguesia e os reis se aproveitam do enfraquecimento da igreja, do poder papal e do poder local, poder central, que era o papa, e o poder local, que era dos senhores feudais, estavam enfraquecidos. E aí a burguesia que enriqueceu com o renascimento comercial, vendo dentro desse momento a hora propícia para que apoiasse o rei, para que tivesse um poder central que facilitasse a vida aí do comércio. Lembra lá que na Idade Média, cada feudo tinha suas características, cada senhor feudal criava suas leis e suas regras. Agora, com poder centralizado, eu tenho um rei que vai criar moeda, pesos e medida para toda a nação. Era só isso que eu queria. Mas com a palavra de vocês. Quem fez de outra forma, não faça nas próximas. Se a sua resposta está simples, mas foi você que fez, eu considero certo. Agora, quando eu percebo que é cola da internet, e aí eu tenho como provar para vocês. Pô, professor, como é que o senhor prova que a minha resposta estava na internet? Basta. Eu digito a sua resposta no Google, ela sai idêntica. Quando eu pego, como é que você faz? Até tem alguns que conseguem dar uma maquiada, mas aí você vai e pega 3, 4 respostas iguais. Nossa, ou é telepatia, ou algo de errado não está certo. Porque não tem nenhuma pergunta aberta, a não ser que fosse uma pergunta direta. Cite o nome de 3 monarcas, se eu tivesse perguntado isso. De 3 reis absolutistas. Aí eu tivesse lá, José, Joaquim e João, aí eu falo, poxa, isso não é coincidência, eu fiz uma pergunta direta, mas quando eu mando discorrer, não era para aparecer. Questão 2. Cite e explique 2 exemplos de fatos que favoreceram o surgimento do absolutismo na Europa. Então, tiveram vários acontecimentos e eu queria que vocês citassem 2 e dessem uma explicada sobre ele. Formação dos Estados Nacionais, desenvolvimento do comércio foram fatos que favoreceram o surgimento do absolutismo. Então, os Estados Nacionais, agora não, você vai unir os territórios que tinham cultura semelhante, que falavam o mesmo idioma, tal, cria um Estado Nacional, você cria a criação desses estados modernos, vai criar baseado no absolutismo.
em um rei que tinha o poder absoluto. Esse rei, ele tem o poder de vida e de morte sobre os seus súditos. A palavra do rei, lá, lembra lá a palavra do rei, o Estado sou eu. Ou seja, o rei era tão poderoso que se confundia com o próprio Estado, com o próprio país. Você não sabia, não havia uma constituição. A palavra do rei era lei. Então, aquele velho ditado que vocês escutam, palavra de rei não volta atrás. Se o rei ditasse um edito, aquilo virava lei e aí todos tinham que cumprir. Então, você só tinha que citar 2 fatores, então esse daqui tinha vários outros, e você poderia citar, por exemplo, a Reforma Protestante, você poderia citar o Renascimento, e ali tentar explicar. Ok? Mas sempre com a palavra de vocês. O Estado Nacional Moderno representava a junção do poder político do rei mais o poder econômico da burguesia. Ó, não era a junção, apesar da igreja depois ela se restituir e se aliar novamente ao Estado, aos reis, na formação desses estados modernos, estados nacionais modernos, é a junção do poder político do rei mais o poder econômico da burguesia. Olha, o rei dependia muito dos senhores feudais, da nobreza feudal. Na verdade, anterior a isso, o rei era apenas mais um senhor feudal. Quando faz aliança do rei com a burguesia, aí nós temos, o rei vai começar a ter condições de formar o seu exército, vai começar a cunhar uma moeda própria, e aí, olha, agora nós temos uma moeda forte, nós temos uma moeda, a junção de pesos e medidas, né? Agora vai ter a unificação dos pesos e medidas, facilitando a vida aí dos comerciantes, que antes, de acordo com o feudo, tinha lá suas regras. Agora nós temos uma regra nacional. Pega o exemplo do Brasil, real. Ah, mas, poxa, ali, o Brasil é o real, mas os Estados Unidos é dólar. Mas existe a questão do câmbio, transformação do câmbio. Olha, um dólar vale X reais, 5 e alguma coisa reais. Então, você consegue saber, poxa, vamos colocar aqui, um dólar custa 5 reais redondo, fechou. Eu tenho, sei lá, 5 mil reais, é equivalente a ter $1.000. E aí você já sabe, você consegue viajar para os Estados Unidos e fazer seus planos, fazer suas contas. Você converte sua moeda. Dentro do contexto que nós estamos falando, isso eu estou falando de país. Dentro do contexto que nós estamos falando, nós saímos de São Paulo, aqui, digamos, São Paulo era um feudo, aí eu vou para Campinas, que é um outro senhor feudal, então eu tinha que comercializar, tinha que fazer algum comércio. Eu sou um comerciante paulista e vou para Campinas, chega lá, tem uma diferença de moeda, não tinha a unificação de pesos e medidas, não tinha, quando você ia comercializar, tinha toda uma confusão. Agora, o rei vai instituir, opa, falei lá na aula anterior, 1 litro tem 1.000 ml em todo o país. Então, não interessa se eu estou em Campinas, se eu estou em São Paulo, se eu estou na Bahia, em Minas Gerais, se eu pedir 1 litro de leite, vai ter 1.000 ml. Se eu pedir em qualquer lugar 1 quilo de açúcar, vai ter 1.000 gramas. Então, facilita o comércio. Basicamente, é por isso que se dá. Nesse sentido, a burguesia surgiu como personagem que liderou o avanço do capitalismo mercantil. O rei, tendo o poder político centralizado em suas mãos, realizou uma parceria com os burgueses em relação ao aumento das práticas comerciais, em que o primeiro contribuía com apoio político e o segundo com apoio econômico. A intenção, portanto, era ampliar as riquezas das nações através da atividade mercantilista das relações entre rei e burguesia durante o Estado Nacional. E agora nós vamos para a nossa aula de hoje. Alguma dúvida nas 2 questões da aula passada, pessoal? Entendam. Quem fez cópia, nem se chateie. Está errado. Copiou da internet, o Ari deu errado.
paciência. Vou fazer o próximo formulário, não essa semana que vem, porque vai ter essa parada para nós responder a sede, mas na outra semana, o Ari vai fazer o que as questões. Vai ter uma pergunta, 2 perguntas que seja aberta. Responda com as palavras de vocês, com o que vocês entenderam, gente. Use o vocabulário de vocês. Use os recursos que eu estou dando para vocês. Ah, mas Ari, a sua aula é chata, você não explica bem, você fala mais do que a boca, então acaba que no final da aula eu esqueço de tudo que você falou. Recorra aos slides que eu mando para vocês. Mesmo assim, Ari, os slides que você faz são péssimos, não consigo compreender. Beleza, eu não sou perfeito e nem tenho a pretensão de ser. Eu vou dar uma pesquisada na internet, eu vou assistir um outro vídeo que o cara explica melhor que você. Ok. Sem problema nenhum. Tem um outro professor que deu a mesma aula que eu, que foi mais claro. Mas coloque o seu entendimento. Não copie da internet, gente. Na hora que vocês forem fazer uma prova aí fora, não vai ter lá a internet para vocês consultarem. Você vai ter uma sacolinha para pôr o celular, lacrar, e se ele tocar durante a prova, você perde a prova. Você é retirado da sala. Então, vamos começar a pensar com essa cabeça. Vocês têm. Não é porque nós estamos à distância, não é porque nós estamos de uma forma remota, que tudo é válido. Não. No meu caso, eu não aceito. Você responde, mas na hora de corrigir, eu vou dar a nota que eu julgar que você merece. Expansão marítima europeia no século XV e XVI. Lembrando para vocês, gente, eu não vou ler todos os slides, tem 50 e poucos slides aqui, nossa aula seria de, sabe lá Deus, quantas aulas. Eu só quero que vocês entendam qual foram os fatores que vão contribuir com essa expansão marítima. Vocês sabem, eu já comentei com vocês, que a Europa, em questão de território, gente, nós temos países menores do que cidades brasileiras. Então, o território europeu era limitado. O povo europeu, os países, a formação dos estados nacionais europeus, cria uma demanda que a Europa não podia suprir. Olha, agora nós temos um estado forte, agora nós começamos a produzir, começa a surgir as manufaturas, e aí a população vai começar a aumentar, a população europeia aumenta. Nós não tínhamos lá os métodos anticoncepcionais que nós tínhamos hoje lá. Não, meu amigo. Cada família tinha vários filhos. Chega um momento que a Europa se torna pequena. Os povos têm a ambição de melhorar. Então, os interesses por novas mercadorias. Olha, tem no Oriente, tem lá algumas especiarias que são muito interessantes, que aqui na Europa não tem. Os caras enriqueceram, uma burguesia enriquecida. Poxa, o que adianta eu ter dinheiro se eu não tenho o que comprar? Então, precisa de novos mercados. Então, os mercados orientais aumentam, a ambição por um comércio mais lucrativo. Baratear mercadorias. Olha, acontece um problema. Nós queremos as especiarias da Índia, mas os turco-otomanos, eles dominam a rota comercial. Nós temos que comprar deles, que já vão buscar na Índia. E aí o preço é mais caro. Então, o que é que nós podemos fazer? Poxa, se essa rota já está dominada, nós precisamos achar uma nova rota. Então, uma nova rota, a busca de uma nova rota para chegar às Índias. Essa é a intenção dos europeus. Acesso aos metais preciosos para a troca de moeda, conquista de novos fiéis para a Igreja Católica. Lembra que a Igreja Católica perde muitos fiéis para a Reforma Protestante? Poxa, se eu perdi muitos fiéis para a Reforma Protestante, eu preciso de novos fiéis. Então, quando eu venho em busca do novo mundo, eu tenho um interesse. Por isso que nas caravelas vinham os padres jesuítas, Companhia de Jesus, que nós falamos lá atrás. Quando nós falamos da Reforma Protestante, nós falamos da Companhia de Jesus, formado por Loyola, onde ele vai querer
evangelizar os novos povos. Então, esses são os interesses, os fatores. O Oceano Atlântico, as navegações e o encontro de novas terras vem para solucionar os problemas que estavam ali dentro da Europa. Falta de alimento, falta de matéria-prima e o aumento do mercado consumidor para a manufatura. Então, se temos lá, se eu estou produzindo muita coisa, as manufaturas, que seriam o início da indústria, né? o início da indústria daqui na manufatura, eu preciso de mercados consumidores, porque cada país da Europa vai se estruturando, vai criando a sua estrutura, e aí eles vão começar a criar, como se fala, o protecionismo, cada país vai proteger o seu comércio, e aí eu preciso de um novo mercado consumidor, que aí é a tentativa de busca de novas colônias. Então, a cartografia antes do descobrimento, o mundo era esse aqui que vocês estão vendo no mapa. Nós só tínhamos a África, nós só tínhamos a Europa e o Oriente. E aí, desconheciam a existência da América e da Oceania. Pensavam-se não haver passagem entre o Atlântico e o Índico. A África e a Ásia eram representadas com grandes imperfeições. Então, a cartografia não era precisa como nós temos hoje. Hoje, nós temos aí satélites que vão tirar foto da Terra de todas as dimensões que vocês quiserem. Nós temos foto até de outros planetas. Você tem satélite que consegue cobrir, tirar imagem de outro planeta. Naquela época, não. Você conhecia a cartografia, alguém desenhava o mapa à mão, de acordo com a forma que você ia descobrindo, que você ia chegando. Então, você conhecia os territórios que alguém tinha passado por lá e tinha crescido na cartografia, no mapa existente. Então, vai começar a surgir aí a busca por uma melhor representação do Mediterrâneo, de você buscar, olha, nós precisamos explorar mais. Nós precisamos de uma nova rota que chegue às Índias. Então, primeiro momento, nós vamos ter que contornar aqui a África, fazer o contorno até chegar às Índias, já que o outro acesso já estava dominado. Então, se por aqui não dá, eu preciso vir por baixo. Então, eu tenho que dar a volta. E aí, o que acontece? Nós temos sérios problemas. Nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje. Hoje você tem, qualquer barco que você tem, ele é composto de radar, ele é composto de instrumentos de navegações modernos. Não tínhamos. As embarcações eram frágeis, as embarcações eram fracas. Então, havia um mito das bestas feras que destruíam os barcos. Por quê? Um barco saía para navegar, entrava mar adentro, encontrava uma grande tempestade, era destruído. Ok, esse barco não retorna. O que aconteceu? Uma besta fera deve ter consumido. Uma besta fera destruiu o barco e comeu toda a tripulação. Quando não acontecia de um barco se perder, ficar à deriva, as pessoas desesperadas, sem comida e sem água, se jogavam ao mar em busca de uma ilha, morriam, encontravam um barquinho lá naufragando, sem ninguém dentro. O que aconteceu? Foram encantados pelas sereias. O canto da sereia encantou os marinheiros e eles se jogaram ao mar. Existia toda uma mitologia. Então, se esses marinheiros saíram e não voltaram, algo de extraordinário aconteceu. Ninguém imaginava, olha, o barquinho era simples demais e acabou sendo destruído pelas ondas. Ou, se não, olha, o barco não voltou, não achamos nem os destroços e nem o barco. O que aconteceu? Caiu no grande abismo. Olha, a terra era plana, a terra
Apesar que hoje voltou, né? A Terra não é mais redonda para a cabeça de alguns. Mas dentro desse imaginário, olha, se você for muito mar adentro, você vai chegar ao fim do mundo e vai cair no abismo. Então, se a Terra ela é achatada, ela não tinha a dimensão que nós conhecemos hoje, você pode ir de uma ponta a outra, agora, o que aconteceu com esse barco que não voltou? Caiu no abismo, chegou até o fim do mundo. Eu trouxe esse mapa a representação do mapa do Oriente Médio, basicamente era isso, ó. O O formando de forma achatada da representação do planeta, e um T, 3 cursos de águas, mar Mediterrâneo, rio Nilo e rio Dom, não sei qual é esse, dividiam a Europa. A Ásia e a África. O T também representava uma cruz, onde na sua junção estaria representada Jerusalém no centro do mundo. Então, vocês olhem aqui, o Oriente está lá em cima, o paraíso está lá em cima. Lá. Aqui é o paraíso, da onde Adão foi expulso com Eva, e Jerusalém está no centro do mundo. Era assim que eles representavam o mundo. E aí os mitos que eu falei. Dentro do equatorial era tão quente que a água do mar fervia. Quem navegava pelo interior do Atlântico cairia no abismo. Nos desertos acreditava-se existirem domínio em forma de mulher, com cabeça de dragão, as pontas dos pés, nas pontas dos pés, e que belas como as sereias atraíam os viajantes para o deserto, onde as devoravam. Então, são os mitos que impediam. No século XV, uma nova época de recuperação demográfica, surto urbano, reorganização dos campos, reanimação das rotas terrestres, incremento das rotas marítimas. Olha lá o que tem por trás das grandes navegações. Olha, aumentou a população demais, eu preciso de novo território. Não dá mais para viver dentro desse espaço geográfico que nós temos. Precisamos expandir. Então, você vai incentivar aí a ascensão de uma burguesia. A burguesia com grana. Eu preciso aumentar o comércio. Poxa, já está tudo dominado, eu preciso de novos mercados consumidores. A tendência de centralização do poder, ou seja, agora tem um rei que comanda tudo. Inovações técnicas e científicas, vai surgindo novas técnicas, vai surgindo a descoberta de novos instrumentos de navegações e assim por diante. Esses são os motivos da expansão marítima. Ultrapassar a crise do século XIV, fazer face à falta de mão de obra, ou seja, a Europa precisava de mão de obra, os camponeses que tinham não eram o suficiente, aí agora começa a surgir uma nova classe, já que surgiu uma nova classe social chamada burguesia, e aí dentro do feudalismo nós tínhamos os servos, os plebeus, agora começam a surgir também os trabalhadores, as pessoas que recebiam salário, que não tinha terra, vendia sua mão de obra, e agora a mão de obra estava cada vez mais escassa. Para você suprir a necessidade da cidade, tinha que sair trabalhadores do campo, os chamados proletariados. No campo eu sou servo, agora eu vou para a cidade e passo a ser um proletariado, alguém que vive da venda de sua mão de obra. Aí o que é que eu preciso? Poxa, eu preciso de mão de obra. Aonde eu posso encontrar mão de obra? Há uma conversa aí, há relatos, há eventos que o povo africano, quando eles vencem uma guerra lá, os prisioneiros dessa guerra, eles vendem como escravo. Opa, então, vamos buscar mão de obra na África, vamos buscar mão de obra ali para suprir essa necessidade de mão de obra. Então, a África começa, além lógico, da riqueza do ouro e de outras coisas, também buscar uma mão de obra barata, que é tudo aquilo que a burguesia sonha.
ter quem trabalhe para eles de forma praticamente escrava ou escrava. Acerca diretamente as riquezas orientais que chegavam da Europa por intermédio de os muçulmanos, pelas rotas das caravaneiras. Então, você tinha lá o acesso às riquezas do Oriente, às especiarias do Oriente, mas tinha que comprar da mão dos muçulmanos, principalmente dos turcos otomanos. O rei procurava também novas terras para expandir a fé cristã e novas tecnologias que pudessem utilizar para o seu proveito. Então, ali agora a igreja vai se unir ao rei em busca de novos fiéis. Olha, a burguesia quer mercado consumidor e lucro. O rei quer territórios e quer o imposto que a burguesia pagava para ele. E a igreja quer fiéis. As pessoas comuns, os aventureiros, quer enriquecer. Então, quando alguém oferecia, olha, nós temos uma viagem lá, vamos fazer uma viagem. E se nós descobrirmos novas terras, se nós descobrirmos novo comércio, você pode enriquecer. Então, começa a surgir os aventureiros em busca de novas terras. Tinha os desbravadores, tinha os que financiavam, poderia ser o rei ou os burgueses que financiavam as viagens, tinha aqueles aventureiros que gostavam do desafio, e tinha aqueles que iam em busca de uma vida melhor aí, em novas terras. As motivações, qual era se eu perguntar lá, se caso eu perguntar as motivações para as grandes navegações, aí você pode citar aqui, ó, o clero queria alargamento da fé, ou que estava enfraquecida com a reforma protestante e também com o crescimento da religião muçulmana. Então, a Igreja Católica ela está exprimida na Europa ali, o crescimento dos muçulmanos que vinham do Oriente chegando à Europa, a divisão da Igreja com a Reforma Protestante, aí a Igreja quer expandir a fé católica, a fé cristã. A nobreza queria novos domínios territoriais, novos cargos militares e administrativos, então os nobres começam a pressionar o rei, poxa, olha, nós precisamos também de manter o nosso privilégio. Ó, então nós precisamos de novos cargos militares, administrativos. A burguesia procurava novos produtos para comércio e de novos mercados consumidores. Então, presta atenção, a igreja queria aumentar os seus fiéis, o número dos seus fiéis. A nobreza, os seus privilégios. O rei queria cobrar mais impostos. Burguesia, novos produtos e mercado consumidor. E a população em geral, melhoria das condições de vida. Esses são os interesses envolvidos nas grandes navegações. Há risco? Poxa, mas sem risco não tem lucro. Então, eu vou arriscar. No caso do burguês, ele riscava seu dinheiro. No caso dos nobres lá, o seu prestígio. E a população, se eu estou vivendo uma vida ferrada aqui, sem menor perspectiva, e há uma chance de eu enriquecer, vamos para as cabeças. Então, pioneirismo português, Portugal foi o pioneiro nas navegações no século XV e XVI devido a uma série de condições. A grande experiência em navegações, principalmente da pesca, do bacalhau, ajudou muito Portugal. Esse país tinha um litoral voltado para o Oceano Atlântico. Então, quando você vai ver o mapa mundi, o Portugal, ele está de frente, a costa do Atlântico está dada para o território de Portugal. Então, já conhecia muitas rotas. E Portugal, lembrando que Portugal vai ter... Portugal vai ser um dos primeiros países a se formar como monarquia absolutista. Então, o clima de paz dentro de Portugal, a nova dinastia que governava, uma nobreza renovada, tudo isso vai contribuir para que Portugal vá a campo em busca de novos territórios, em busca de novos mercados consumidores.
Século XV e XVI, o descobrimento marítimo proporciona a Portugal um desenvolvimento dos saberes técnico-científicos, inovações na técnicas náuticas, representação cartográfica da terra como pela observação e a descrição da natureza, permitiram que Portugal contribuísse para o alargamento do conhecimento do mundo. Olha, vamos por uma aventura. Eu preciso de soldado, eu preciso de um padre, eu preciso de alguém que escreva e eu preciso de alguém que desenhe, que vai aumentar o nosso conhecimento cartográfico. Então, além dos marinheiros, além de todos os outros meios que eu preciso principalmente dessas pessoas que vão aumentar aí os nossos conhecimentos. Em 1415, Portugal conquista Celta, uma esquadra portuguesa de 250 navios, com 12 mil homens, toma de assalto a cidade de Celta. Esta data marca o início da expansão portuguesa do século XV. Em 1418, João Gonçalves, o Tristão Vaz Teixeira, desembarca na ilha de Porto Santo. Em 1919, Bartolomeu descobrem a Ilha da Madeira. Então, vocês vão vendo que são uma sequência. Ah, mas quando que o Brasil foi... Gente, não foi uma coisa... o Brasil, descobriu o Brasil. Não, chegou numa nova terra. Já havia comentários de pessoas que passaram por determinado lugar. Mas, às vezes, você passava, de navio, de barco, você avistava uma terra. Mas você não tinha recurso e nem uma tripulação para descer lá, para conhecer. Você não sabia o que ia encontrar. Às vezes, ali alguém comentava em registro de carta, em registro... em carta náutica, lá o cara fala, olha, existe lá um território. Então, você pode prestar atenção que Portugal não saiu a louca mar adentro. Eles vão contornando o continente africano. A intenção era chegar às Índias. Mas, cara, se você pegar as navegações, primeiro ele sai um pouquinho da costa, na segunda ele vai um pouquinho mais, aí descobre uma ilha, que descobre outra, até que em 1498 eles vão chegar às Índias. Em 1500 chegam ao Brasil. Descobrimos, legal, descobri uma nova terra, que já tinha milhares e milhares de pessoas lá dentro. Como é que alguém descobre um lugar que já mora centenas de milhares de pessoas? Então, de descobrimento não tem nada. Mas ali a gente aprendeu a vida inteira. Vocês, eu acredito que já desconstruíram isso. Chegada, invasão, ocupação, chame do que quiser, mas nunca de descobrimento. Não se descobre um território. Seria como se eu chegasse na casa de alguém de vocês, principalmente aquele que tem uma casa boa com piscina, e eu com poder de fogo, armas, e dissesse, olha, descobri uma nova casa. Te expulso, te escravizo ou te mato, tomo sua casa e digo, olha, mas, não, eu encontrei essa casa aqui, eu descobri. Quem descobriu? Você roubou, você tomou de assalto. Não venha com palavrinhas bonita que não cola. Então, para que tudo isso acontecesse, nós tivemos descobrimento da ampulheta, criação da ampulheta, bússola, quadrante, a esfera armilar, a tábua de quadrinel. Isso foram todas as descobertas que vão contribuir para as grandes navegações. Esse progresso é que vai trazer aí as condições para que Portugal e Espanha, depois Inglaterra, Holanda e outros países se jogarem ao mar, se jogarem, metaforicamente falando, para descobrir as grandes navegações, para conseguir ter sucesso com as grandes navegações. A navegação por cabotagem, a navegação entre portos marítimos, sem perder a costa de vista. O que seria a navegação de cabotagem? Eu vou de uma ilha a outra, reabasteço, vou a outra ilha, mas sempre olhando para a costa.
Eu vou me afastando da costa, mas a uma distância que, olha, não vamos muito adentro para não correr o risco de sermos tragados ou pelos mitos que eles acreditavam, ou perder aí a linha e acabar caindo no abismo. À medida que você vai descobrindo o astrolabe, o quadrante, balesta, são instrumentos para saber a posição do navio, a latitude. Então, você vai saber, opa, eu vou até aqui ou estou indo demais, volta. A bússola ou a agulha de maré, instrumento para determinar o rumo a tomar. Então, essas coisas, esses novos instrumentos que vão fazer com que Portugal se tome à frente aí das grandes navegações. E sem contar com as novas embarcações. Então, as caravelas, eram uns barquinhos um pouco menor, mas aqui já com uma estrutura melhor do que os barcos, o barco de pesca, movido aí à força do vento, e as naus você já vê que já é uma espécie de navios bem mais complexo, que vai permitir que eles desbravassem os novos territórios. As caravelas permitiam navegar com os ventos adversos. Foram usadas, sobretudo, em viagens de exploração na costa africana. As naus tinham muita capacidade de transporte e faziam as viagens de comércio ao Oriente. Então, para viagem mais curta, e Portugal estava mais próximo da África, usavam as caravelas, nas mais longas, as naus. Por quê? Aqui você tinha que levar alimentos como alimentos que fossem mais duráveis, como carne seca, como os pães e coisas que duravam mais tempo. Você tinha que abastecer muito bem essas viagens, água potável, porque, beleza, quando você estava na navegação de capotagem, você saía daqui, ia até tal ilha, lá se reabastecia e ia para a próxima. Mas quando eu vou mar adentro, quando eu vou uma viagem mais longa, eu não posso contar com a sorte. Eu tenho que me prevenir e aí eu tenho que levar tudo aquilo que eu preciso. Então, como eu falei, em 1400, a cidade, quando Portugal vai conquistar Celta, ele escolhida pela sua localização geográfica e pela sua localização estratégica. Localiza estrategicamente a entrada do mar do Mediterrâneo, era um importante entreposto comercial que escoava para a Europa produtos como ouro, especiaria, escravos e trigo. As especiarias vinham do Oriente através das caravanas de mercadores muçulmanos. Então, quando conquista Celta, opa, agora eu estou num lugar estratégico. Então, eu agora tenho domínio de um vasto território. E aí facilita o comércio e o acesso a outros territórios. Aqui, eu não vou me deter muito nesse assunto, porque quando nós formos estudar o sistema de colonização, aí nós vamos estudar as colônias portuguesas, as colônias espanholas e as colônias inglesas, aí nós entramos com mais afinco nessa questão. Eu vou tratar mais da questão das grandes navegações em si. Depois, como eles fizeram para manter esse território, nós entramos quando nós falarmos da colonização. O rei recorre a elementos da pequena nobreza para administrar e explorar economicamente os novos territórios ultramarinos. São concedidos aos capitães donatários amplos poderes administrativos, judiciais e fiscais. Aplicam a justiça, cobram renda de imposto aos colonos e administram e defendem o território. Então, sistema adotado na colonização da Madeira, dos Açores, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e do Brasil. Então, isso daqui eu trato com mais afinco quando nós vamos tratar as colônias, tratar das colônias em si. Então, Portugal vai passar por vários períodos, desde de Dom Afonso V, com o retorno da política, conquista cidades marroquinas, e no litoral africano criam-se feitorias, então aonde eles vão conquistando, eles ali formavam as feitorias, que era uma espécie de forte perto daquelas cidades, e ali eles vão facilitar o comércio.
a princípio, os portugueses, os europeus, eles adentram o território africano. Depois eles vão ver, opa, é melhor criar as feitorias e ter uma relação amistosa com os reis africanos. E aí você vai ter um comércio de escravo, ouro, marfim, malagueta, peixes, trocando por sal, tecidos e objetos variados. Então, Portugal, ele vai assim, poxa, no primeiro momento, depois quando nós formos estudar o neocolonialismo, aí sim que vai ser uma exploração mais afinca do território africano. Nesse primeiro momento, Portugal, os países em geral, os europeus, eles vão fazer feitorias nas costas do continente africano e vão estabelecer uma relação de comércio com os reis africanos. Então, você vai lá armar essas tribos, esses reis que tem ali no continente africano, eles vão capturar cada vez mais escravos, negociar com Portugal. Então, se alguém, quando vem nessa questão de discussão sobre a escravidão, mas quem escravizou os escravos foram os próprios africanos. A escravidão, gente, existe no mundo desde que o mundo é mundo. Então, a Roma teve escravo, a Grécia teve escravo, a África tinha escravo, em todos os lugares do mundo havia escravidão. A forma de escravidão que Portugal vai ter com o continente africano é algo totalmente adverso. Depois nós vamos entrar nesse assunto e nas matérias de ciências humanas nós tratamos desse assunto com mais afinco, porque a gente vai falar de uma nova forma, a escravidão como um comércio que foi muito lucrativo para Portugal e danoso para o continente africano. A entrega e expansão particulares, arrendamento da costa africana, Fernão Gomes, com condição de continuarem a descoberta nas costas africanas, a fim do monopólio e régio. Então, a primeira conquista da África vai ficar basicamente nas costas, na costa marítima ali, onde eles vão fazer as feitorias para comercializar. Depois que vai ter a exploração de fato. Com as grandes navegações vai ter um conflito. Nós temos dois países em busca de território. Então, os principais países aí, os primeiros desbravadores, vai ser Portugal e Espanha. E aí tem certos conflitos. O que é território português e o que é território espanhol? Então, eles vão fazer lá um tratado de Tordesilhas. Nele, a expansão espanhola, a zona de expansão portuguesa e a zona de expansão espanhola novamente. Então, você cria lá uma linha imaginária, olha, a território que tiver do lado X pertence à Espanha, o território que tiver do lado Y pertence a Portugal. Então, para não haver um conflito e uma possível guerra entre o rei espanhol e o rei português, a alteração da proposta do Papa, a pedido de Dom João II, leva historiadores a supor que o rei já sabia secretamente da existência do Brasil e queria incluí-lo na sua área de influência. Então, aí havia lá um primeiro acordo, depois o rei Dom João vai convencer o Papa, que vai ser o intermediário desse tratado, olha, a terra que estiver ao lado o lado da linha pertence a Portugal e do lado esquerdo a Portugal, do lado direito a Espanha. Então, você vê que nesse novo tratado, o território o território onde hoje está o Brasil passa a ser de Portugal, porque a princípio ele pertencia à Espanha. Aí acredita-se que Dom João já tinha informação de que havia um território, não é que sabia que estava o Brasil, mas que tinha terras além daquela linha, e por isso ele pede para que fique do lado de Portugal. Mar Claus, dá-se este nome ao princípio pelo qual a navegação e os mares desconhecidos e a descoberta de novos territórios ficavam proibidos à maioria dos povos. Então,
Quem decidiu de que modo se fazer? O Papa, a autoridade internacional. Então, naquele momento, gente, olha, a igreja tinha passado por todas as dificuldades, mas o Papa ainda tinha um poder considerado internacional, poder máximo da Europa. Concedeu a Portugal e a Castela. A Castela é o que depois vai se tornar a Espanha. Exclusividade das navegações em mares desconhecidos, o direito às terras por descobrir. O Tratado de Açores, Toledo, Tordesilhas, estabelece esse direito dos países, Portugal e Castela, que depois vai se tornar Espanha. Expansão Dom João, tranquilo. Aqui nós vemos a costa da África, vocês verão, ó, Portugal, deixa eu pegar aqui, Portugal está aqui, ó. Por que que ele tem vantagem? Ele está às costas do mar. E aqui ele sai, ó, a primeira tentativa, a primeira viagem, são 3 principais, aqui só tem 2. Mas a primeira viagem, você vê que eles não se afastam da costa. Ó, eu vou fazer a volta para chegar às Índias. A intenção era sair de Portugal e chegar às Índias. Esse domínio do mar aqui, ó, o mar Mediterrâneo, já tinha aqui o domínio dos turcos otomanos. Era muito mais perto, mas eu tinha que comprar mais caro. Então, eu precisava de uma nova rota. Muito mais distante, mas era nova. Então, eles primeiro vão sair daqui, depois eles vão chegar até as Índias. Essa é a primeira. Depois vai ter uma outra viagem que eles vão se afastar um pouco mais. E na terceira viagem, eles vão chegar à Terra de Santa Cruz. Terra de Santa Cruz, depois Monte Pascoal primeiro, né? Se eu não me engano, o primeiro nome foi Monte Pascoal, depois Terra de Santa Cruz, depois Terra de Vera Cruz e, posteriormente, Brasil. A chegada das Índias, então... A intenção era chegar às Índias, mas eu vou me afastando e consigo chegar aos territórios que hoje está o Brasil, que é o Cabo da Boa Esperança, depois Cabo da Tormenta e assim por diante, que Portugal vai conquistando. Aqui, quando ele conquista Celta, que aqui vai ser um interposto muito interessante para Portugal. Domínio do Oriente, em 1505 a 1509, Francisco de Almeida entendia que a força de Portugal devia assentar-se numa forte esquadra e no domínio de importantes rotas do Índico, domínio dos mares. Manteve permanentemente uma frota no Oceano Índico, estabeleceu o sistema de licenças pagas, cartazes para todos os navios mercantes que não fosse português, era a política de Mark Clausen. Então, só podia navegar os navios portugueses ou espanhol. Em 1515, de 1509 a 1515, Afonso de Albuquerque defendia a existência de uma armada poderosa, uma espécie de um exército, que seria uma espécie de marinha, né? Mas também a conquista de praças importantes. Assim, procurava dominar pontos estratégicos, terra de Goa, Hormuz e Malaca. Política deste vice-rei é de concentrização da conquista. Para isso, leva a cabo uma ascensão de mixigenação, casamento entre portugueses e indianos. Então, para nós dominarmos, então vamos fazer uma relação de parentesco entre os portugueses e as indianas, para que assim você tivesse uma relação familiar. A mixigenação, a mistura dos povos. Em primeira fase, exploração do Brasil. Não vou me alongar, como eu te falei, porque nós vamos trabalhar isso quando nós for trabalhar a colonização. Primeira fase, entre 1503 e 1530. Então, o Brasil não vai ser dominado por Portugal, ele vai descobrir, mas o comércio com as Índias era muito mais interessante do que explorar as terras brasileiras. Eles não acham ouro logo de cara, então eles deixa essa terra em stand-by. Então, nessa primeira fase de 1503 a 1530, eles exploram apenas o pau-brasil. Vinha lá as caravanas, os navios, chegava ao litoral, negociava com os índios lá, os escambos,
a exploração do pau-brasil, mas não tinha um domínio de fato, não tinha portugueses vivendo no Brasil. Na segunda fase, de 1530 a 1548, a decadência do comércio oriental, lucrativa exploração do pau-brasil, os ataques de pirataria francesa ao território levaram Dom João III, em 1534, a implantar o sistema de capitanias. Então, primeira fase do Brasil, quando o Brasil é descoberto, ou invadido, ou encontrado, seja lá o nome que se dê, descoberto nunca, né? Nessa primeira fase, o Brasil fica deixado de lado. O comércio com as Índias era o mais interessante. Na segunda fase, aí começa a exploração do Brasil de fato, que é tema para a nossa próxima aula. Então, na terceira fase, depois de 1548, a descoberta do tabaco, o governo geral entrega uma representante real em Tomé de Souza, tornou-se, então, o primeiro governador-geral do Brasil. Tema também para a nossa próxima aula. Aí, a partir das conquistas de Celta, Portugal torna-se a cabeça de um vasto império, diferente de todos que tinham existido até então. Na costa ocidental da África são fundadas as feitorias, apoiadas por Fortaleza. Foi o que eu falei aqui, ó. A primeira conquista africana, ó, pode prestar atenção, que está só na costa, só nas cidades em volta do mar, aqui do Oceano Atlântico. Então, eles vão fazendo feitoria e vão comercializando com os reis africanos. Somente, posteriormente, é que vai ter aí, quando nós falamos do neocolonialismo, aqui é a primeira colonização, depois o neocolonialismo, que é tema para os segundos anos. Produtos trazidos da África, escravos, tecidos, ouro, objeto de adorno, objetos principais portugueses e África faziam comércio. Trigo, pimenta, malagueta, sal e marfim. Em verde estão os produtos que a Europa levava para a África. E que cor é essa? Laranja? É o que eles traziam. Então, tecidos e objetos de adorno, a Europa levava, Portugal vai levar para a África. Trigo e sal. Esses são os produtos que Portugal comercializa nesse primeiro momento. Pimenta malagueta, marfim, o ouro e os escravos eram o que os portugueses traziam de volta para a Europa. Aí vem a organização espanhola, arquipélago do Atlântico. A colonização foi realizada segundo o sistema de capitanias de Donatário. Ó, essas capitanias, está aqui só para vocês saberem como se deu a relação entre Portugal, as colônias portuguesas e as colônias espanholas, mas nós vamos estudar com mais dedicação quando nós estudarmos o sistema de colonização. Aí nós vamos traçar aí o paralelo, como se deu o sistema de colonização portuguesa e como se deu o sistema de colonização espanhola. Os produtos trazidos do Oriente, aqui é chamado de especiarias, Portugal levava para o Oriente e trazia do Oriente nesse comércio. Então, Portugal levava dinheiro, basicamente. As Índias não tinham negocinho de troca, tinha que ser na base do money, e traziam cravos, canela, noz moscada, a pimenta do reino, porcelanas, sedas, pedra preciosa. Esse aqui é o comércio que se dá com a Índia. Então, as chamadas especiarias. Quando alguém fala assim, Portugal em busca de especiaria. Essas especiarias, gente, era comprada a peso de ouro. Eram produtos muito requisitados na Europa e não se encontrava lá. Então, por isso que eles vão negociar com as Índias. Esse comércio era um comércio multimilionário para Portugal. Então, tinha muito interesse do rei português. É tanto que mesmo quando eles chegam ao território brasileiro, 27 anos, o Brasil fica largado aqui. Largado aí, porque o comércio com as Índias era bem mais interessante. Império Espanhol, isso aqui nós vamos estudar quando nós formos estudar a colonização. A consequência da abertura das rotas comerciais. A rota do Atlântico Central e Sul, Brasil, a rota do pau-brasil, a rota do açúcar e do tabaco. Rota de Cabo Verde das especiarias, que liga o Ocidente e o Oriente. Com esse traçado, Portugal substitui os italianos no tráfico das especiarias no mercado europeu e a rota de
Manila, aqui ligava Acapulco, e a Manilha, rota espanhola. Então, toda essa empleitada portuguesa e espanhola era para sair da mão dos turcos otomanos, que comercializavam com a Itália. A Itália já é o primeiro ali, como nós falamos lá, do Renascimento. Portugal, a Itália vai ter uma parceria com os turcos otomanos. A Itália comprava dos turcos otomanos e vendia para o resto da Europa. Só que vendia bem mais caro. Portugal e Espanha queriam essa nova rota para comprar mais barato, comercializar direto com as Índias. E aqui são as rotas: Portugal e África, Portugal, América e África, aí, aqui principalmente depois quando eles começam a colonizar o Brasil, que aí vai ter uma relação direta entre Portugal, Brasil e África, que aí trazendo escravos para colonizar a América. Os escravos aqui, ó, América e África. Consequências econômicas: desenvolveu-se comércio que passou a ser de escala mundial, designado como comércio triangular. Então, era o comércio entre Portugal, Europa, América e África, comércio triangular. O desenvolvimento do comércio diminuiu a produção interna do reino, a agricultura é abandonada, o artesanato é quase inexistente, o rei é o principal empresário colonial. Desenvolve-se a economia de transporte ou política de transporte. Então, o rei agora ele vai ter um intermediário. Olha, vocês podem explorar as colônias, mas tem que vender para metrópoles. Então, você pode ir lá na colônia, faz o que tiver que fazer, explore, tal. Mas na hora de comercializar, se comercializa com Portugal, que comercializa com o resto da Europa. No cotidiano, introduzir novos hábitos na culinária, o uso de especiaria. Então, você muda aqui a questão econômica e a questão cultural. Introduz novas culturas como o milho grosso, o cacau, a batata. Generaliza-se o uso do tabaco, transformação do nível de vestuário. Então, agora, você tem uma troca cultural, em nível social e demográfico. Reforço do poder do rei, a burguesia ascende na escala social, a expansão do cristianismo. Agora eu tenho evangelizar todos os nossos índios ou nativos, índios como eles chamavam, nativo como nós sabemos que é hoje. Aumenta a imigração para novas áreas, desenvolve-se a política de mixigenação, casamento entre colonizadores e entre colonizados. E lembrando que esses casamentos nem sempre era algo espontâneo. Não, como no caso do Brasil aqui, as mulheres não saíam lá de Portugal para vir se aventurar num novo território, no território hostil. Então, muitas vezes esses portugueses, esses brancos, eles desposavam-se com as nativas e nem sempre era de uma forma pacífica, às vezes era relação à força mesmo. Tomava-se à força e essas relações não eram de amor, não. A língua europeia e espanhola espalha-se por todo o mundo, desenvolve-se as ciências técnicas de medicina, ciências naturais, náutica, conhece as verdadeiras formas de globo terrestre, termina a fábula e as lendas. Olha, lembra que eu falei lá, terra, tá, agora nós já sabemos, não chegamos ao fim do mundo. As cartas náuticas vão ser aperfeiçoadas. Olha, tem um novo território aqui, que todo esse território que é a América. Conhecimento aí de medicina, por exemplo, contato com os nativos. Chega aqui, olha, a tal planta, quando você está com dor de barriga, você come a semente de tal planta que você melhora. Isso vai aumentando o conhecimento dos portugueses, dos europeus, conhecimento de novas técnicas e assim por diante. O saber livre, característico da Idade Média, substituído pelo valor da observação e da experiência, surge o Renascimento. A arte passa a ser uma mistura de arte europeia com elementos indígenas. Em Portugal surge o manuelino, a arte típica dos descobrimentos. Então agora você tem uma nova visão de mundo.
cultura, não tem como não se impactar, gente. Mesmo em uma relação de abuso, que foi a relação das colônias, de certa forma, foi uma relação abusiva, não tem como não se ter trocas culturais. Quando você conhece um novo grupo, quando você conhece uma nova cultura, por mais que você seja hostil, por mais que você seja preconceituoso, por mais que os interesses escusos por trás dessa relação sobrepõem, você tem trocas culturais, você tem novos hábitos alimentares e vestuários em geral. No caso dos nativos, a imposição, o uso de roupa, assim que ele se convertia e assim por diante. Multiculturalismo, aculturação e assimilação. Quando você assimila a cultura do outro. A divulgação de técnicas e arte. A missionação, difusão do catolicismo. Também lembrando que nem sempre foi dessa forminha bonitinha que os portugueses retratam. Nós fomos colonizados com a espada e a cruz. Aceite a Jesus ou morra. Então, não foi uma coisa tão amistosa, mas houve troca cultural. Difusão das línguas portuguesa e castelhanas, o espanhol e assim por diante. Mestiçagem, a mistura dos povos, como eu falei, nem sempre de forma pacífica. O negro é trazido à força, o índio, ou nativo, melhor dizendo, é explorado e muitas das suas mulheres eram dominadas pelos homens brancos. Então, mas há uma miscigenação, há mistura de raça. A raça africana, o povo africano, não gosto do termo raça, porque eu acho que quem tem raça é cachorro. Nós somos todos humanos, mas povos diferentes vão se encontrar e vão se misturar. Então, o povo africano com o povo nativo brasileiro, ou nativo espanhol, ali nativo da região das colônias espanholas, e os portugueses, os europeus. Então, há uma mistura de povos. Não vou falar de raça, porque quando a gente fala de raça, aí eu acho que aí é onde nasce os preconceitos, onde a ideia de que uma raça é superior à outra. Expansão da religião, a imposição do catolicismo, imposição, não foi uma coisa espontânea. Sair na rua evangelizando, falando que Jesus é bom, e a pessoa se converteu. Era algo forçado. Intolerância e perseguição dos não cristãos, com destaque para os judeus. Tribunal do Santo Ofício, a averiguação e tortura de suspeitos que desrespeitavam as normas católicas. Realização de cerimônias públicas de condenação. Nos atos de fé eram exibidos publicamente os condenados. O que não mostravam arrependimento podiam ser queimados em fogueira. Muitos abandonaram Portugal e Espanha, contribuindo para o desenvolvimento de outros países. E, fim, eu acho que é isso. Vocês ainda estão vivos? Opa, ainda tem bastante. Olha. Nós estávamos com 51, estamos com 45. Dúvidas, reclamações ou lamúria? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Lembrando, gente, já estamos chegando às 3 horas, passei mais do que eu deveria. A semana que vem, então, vocês vão ter a semana para responder as atividades da sede. E, posteriormente, quando eu mandar a atividade, tente, por favor, gente, tente responder com as palavras de vocês. Se tiverem dúvida, mande mensagem no WhatsApp que eu vou tentar ajudar. Beleza? Um beijo no coração de todos. Aqueles que não tiverem dúvida, pode se retirar e até a próxima aula. Vou parar a gravação por aqui. Tchau, professor. Tchau. Um beijo no coração de todos. Tchau, professor. Valeu. Obrigado.